Voltamos com o nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando? Telinha. No bloco passado, a gente já está estudando a parte de memórias, né? No caso, memória secundária. E dentro de memória secundária, a gente está estudando os discos magnéticos, perfeito? Aí a gente revisou a questão da estrutura, que eu tinha que revisar com vocês, como é que esse disco magnético é formado, etc e tal. Em seguida, nós fomos estudar os sistemas de arquivo, e aí eu expliquei para vocês o que era o sistema de arquivo, quais os principais sistemas de arquivo que nós tínhamos no mercado, e as principais características desse sistema de arquivo. Lembrando que esse assunto em si é extremamente rico, tá? E além de ser extremamente rico, ele também é cheio de detalhezinhos, tá? Dá pano para manga. Tem gente que passa aí teses estudando sistema de arquivo, tá certo? Tese de pós, tese de mestrado, etc e tal. Então, é altamente complexo. Mas, para vocês, o que a gente vai brincar aqui é de palavras-chave, né? Claro que a gente vai se ater ao que é mais importante para o foco do seu concurso para a carreira jurídica, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, olha só, o que é que nós vamos ter? Em seguida, eu disse para vocês, expliquei para vocês que sistema de arquivo usava, que sistema operacional, desculpa, usava que sistema de arquivo, tá certo? Porque isso também é questãozinha de prova. E lembrar ainda que aqui essa questão é meio paybuft, né? Tal sistema de arquivo, tal sistema operacional. Então, paybuft, assim, é o tipo de questão, entre aspas, bobinha. Você não vai perder a questão por causa disso, tá certo? Até aqui tudo bem? Aí, o que mais que nós começamos a estudar? O segundo grupo dos discos magnéticos, que no caso seria a fita magnética. E eu alertei vocês no fim do bloco passado que as pessoas tendem a achar que essa fita magnética é aquela coisa antiquada, aqueles rolos de fita de antigamente. Não necessariamente, tá? Essas fitas magnéticas, elas eram tão finas e tão pequenas quanto a fita cassete. Foi a observação que eu fiz para você. Não que eu, por exemplo, tenho usado fita cassete, né? Não é da minha época. Mas me contaram que existia, tá certo? Então já é uma experiência de museu, né? Quase. Mas bem, voltemos. E aí, o que é que nós vamos ter? Brincar também de palavras-chave. Então, se aparecer na prova a sigla DAT e LTO, você já sabe. São siglas próprias para as fitas magnéticas, tá? A outra observação que eu fiz para vocês, que é super importante, é que essa fita já oferecia 70 GB de capacidade de armazenamento no século passado. Isso é super sério. Quando a gente brinca assim, fala século passado, a galera acha que é onda, mas não é não. É século passado mesmo, década de 90, tá? Então, o HD popularizou 80 GB agora em 2008. Essas fitas já ofereciam 70 GB na década de 90. Ou seja, cabia muito e era barato. Então, se cabia muito e era barato, tira o HD e bota a fita. Não pode. Por quê? Porque a fita é mais lenta e mais frágil do que o HD. Perfeito? E aí, Manu, essa fita terminou sendo muito usada para fazer o quê? Para fazer um negócio chamado backup. Perfeito? Então, ó, aqui a gente vai ter essa fita sendo muito utilizada para fazer um negóciozinho chamado backup, tá? Depois eu volto para a gente estudar disco óptico, perfeito? Então, por que, Manu? Qual é a ideia desse backup? Primeira ressalva que eu quero fazer aqui com vocês. O CESP, principalmente, tá? Comigo. O CESP, principalmente, tem adotado uma história, assim, de ser muito purista em termos de linguagem, tá? Então, ele tem adaptado, né, as palavras, a forma como elas são escritas, tá certo? Então, por exemplo, backup, olha o que é que eles têm colocado em prova, assim, ó, backup. Perfeito? Então, aparecendo isso aqui, aceite. Que é mais absurdo? Olha só. Não tem o slide, não é? Olha o que é que ela fez em prova. Gente, sem onda, falando sério. Olha o que é que ela botou em prova. Vocês acreditam? Eu juro, sem brincadeira, eu estou falando sério. Eu li 2, mais ou menos, 3 vezes para entender o que era isso. O que era que estava escrito aqui. Porque eu não conseguia associar de cara. Ela tem feito isso, tá certo? Ou para cá, isso aqui também você vai encontrar slide, né? Que é o mais comum, por sinal, tá? Aí você vai ter, por exemplo, layout. Não se escreve assim? Sabe como é que ela tem colocado em prova? Lei.
Perfeito? Aí, resultado, eu tive aluno, ainda ano passado, que errou questãozinha em prova por causa disso. A prova era CESP e estava lá escrito o backup, blá, 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 faz tal coisa. E aí o aluno achou que a pegadinha era essa. Quando ele viu escrito backup, ele disse, claro que está errado, porque não é assim que se escreve, tá? Aí foi lá e pufa, errado. Mas deixa que o CESP tinha colocado na capa da prova. Palavras escritas da forma falada devem ser aceitas, blá, 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 blá. Estava escrito na capa. Acabou, né? Vocês melhor do que eu, são da área jurídica, vocês sabem que pronto, aí morreu, perfeito? Então, moral da história, perdeu a questão, né? Como era CESP, resultado, perdeu 2 questões aí, né? Porque aqui perdeu, aqui errou e uma errada anulou a certa. Perdeu 2 questões por causa só, primeiro porque não tinha lido a capa e segundo porque não estava ligado nesse hábitozinho que o CESP adquiriu aí de fazer essa transcrição. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, voltando. Então, aqui, ó, a gente vai falar agora um pouquinho sobre backup. Também assunto certo das provas de vocês. Então, sempre tem aparecido nos editais, tá? E o que é o backup? O backup é a cópia de segurança dos dados. Eu tenho certeza que você reproduziu essa frase aí, né? E o que é a cópia de segurança dos dados? Não me diga que é o backup. Olhe lá. Hã? Qual é a ideia? Gente, se nós, analistas de sistemas, temos uma certeza, é de que a máquina vai pifar. Essa é a única certeza que eu tenho, é de que a máquina vai pifar. A gente só não sabe o dia. Então, todo dia a gente acorda pensando, será que é hoje? Mas será que é hoje? Tá entendendo? E por quê? Porque é fato, a gente pifa quanto mais a máquina vai pifar. Agora, qual é o problema e qual é o grande X do backup? É porque no dia que essa máquina pifar, eu tenho que ter alguma forma de recuperar o que estava lá. Então, eu tenho que ter feito a cópia desses dados para, no caso do sinistro, eu ter de onde ir buscar. Essa é a ideia do backup. Perfeito? Ô, Manu, por que de uns tempos para cá todo mundo só fala o backup, o backup, o backup, o backup, o backup, virou o assunto do momento? Por um motivo muito simples. Muito simples. Porque antes os dados existiam fisicamente. Agora, os dados não existem mais fisicamente. Eles só existem, muitas vezes, ó, digitalmente. E aí, se perder. Eu vou dar um exemplo, tá? Da área de vocês. Tribunal. Antes, a maioria dos tribunais tinha os sistemas de acompanhamento de movimentação processual. Mas o processo estava lá na estante, não era? Aí, o juiz despachava, aí alguém ia lá e colocava, dia tal, despacho do juiz. Não era assim? Então, só acompanhava a movimentação processual. Perfeito? Se, de repente, a equipe de informática chegasse e dissesse, eita, a gente perdeu as movimentações de todos os processos até o começo desse ano. Ia ser um caos. Ninguém ia mais saber achar esses processos, onde é que o processo estava, ia estar lá naqueles arquivos gigantes, naquelas estantes. A parte ia chegar lá no balcão e ia dizer, cadê meu processo? Olha, me dê aqui o número do processo. Pronto, me dê aqui o número, voltar aqui a 6 meses, que eu vou procurar ali, ó essa, pronto, daqui a pouco a gente achar, voltar aqui a 6 meses que eu lhe digo como é que ele está. Então ia ser um caos, ia ser um caos. Mas não era o fim do mundo. Por quê? Porque, em último caso, você fazia um mutirãozão, pegava esses processos tudinho e redigitava. Depois de um tempo, o sistema voltava ao normal. Entenderam a ideia? Mas agora, os tribunais estão adotando a história de um sistema eletrônico, né? Não é? O processo existe mais no papel? Só digitalizado, né? É. Tem algum papelzinho na estante? Tem não. Só no sistema, né? E se perder? E se a equipe de informática chegar e disser, eita, a gente perdeu todos os processos de 2013. Aí vai fazer o quê? Recall? Olha, gente, todo mundo que entrou com o processo de 2013 venha de novo, que a gente perdeu. Isso existe? Claro que não, né? Então agora, antes, melhor falando, a equipe de informática, quem trabalhava com isso, dizia, eu não devo perder os dados. Se eu perder esses dados, vai ser um transtorno gigante. Não devo perder os dados. Agora, desse tempo de processo eletrônico para cá, a equipe de informática diz, eu não posso perder os dados. Sob hipótese nenhuma,
esses dados podem ser perdidos. Guerra nuclear, as baratas que sobreviverem têm que ter acesso aos processos dela. Entenderam a ideia? Não importa o que acontecer, mudança de eixo da Terra, o que quer que aconteça, tem que ter acesso aos dados. Entenderam a ideia? Vou dar outro exemplo para você sentir a gravidade da coisa. Cartão de crédito. Eu não sei se é verdade não, porque não é da minha época. Mas me contaram, e por sinal eu fiquei estarrecida, me contaram que antes a gente usar cartão de crédito, aí disse que passava o cartão numa maquineta, que fazia putuco-putuco. Diz que era. Não fico pensando como era isso, né? Pois disse que era. Aí, resultado, saía 3 vias, era um papel carbonado, né? E aí saía 3 vias. A via do cliente, a via do lojista e a via que é a operadora do cartão de crédito. Lá na operadora de cartão de crédito, existia a equipe de digitação, que pegava essas boletas e tucu, redigitava tudo no sistema, tá? Então, as boletas existiam. O sistema não era online. Inclusive, se você ligasse para pedir seu saldo, por exemplo, seu limite, aí ia dizer, esse limite só é válido até a data tal, tá entendendo? Tinha um delayzinho, tinha um espaçozinho de tempo entre a compra e a entrada do dado no sistema. Perfeito? Tranquilo? Aí, se a equipe de informática chegasse e dissesse, eita, a gente perdeu os dados dos últimos 15 dias, era um transtorno terrível. Cartão ia cobrar errado, ia pagar errado. O cartão ia ter gente sem limite comprando, né? Ia ter uma perda na credibilidade do cartão. Ia ser um caos. Mas não era o fim do mundo. Por quê? Porque, em último caso, as boletas não estavam lá. Faz um mutirãozão, contrata aí um monte de gente, pega essas boletas, redigita no sistema e vamos embora. Depois de uns dias, o sistema ia voltar ao normal. Então, a gente dizia o quê? Eu não devo perder os dados. Perfeito? Agora, quando tu usa o cartãozinho de crédito, sai quantas vias? 2. A sua e a do lojista. Tem a do cartão? A do cartão está só aonde? No sistema. E se perder? Vai fazer recall? Todo mundo que comprou do dia tal, vende de novo, que a gente perdeu. Isso existe? Já pensou a gente acordar amanhã e o Visa ter perdido tudo? Yes! Né? Diz que a força do pensamento tem poder. Todo mundo pensando junto. Vamos lá, né? Então, resultado. Não pode acontecer isso. Então, cataclisma nuclear, tsunami, terremoto, o que acontecer? Os dados têm que permanecer lá. Entenderam a ideia? Tranquilo? Então, é por isso que backup se tornou tão importante nos últimos tempos. E é por isso que backup tem caído em tudo quanto é de prova. Tranquilo? Então, repetindo, por que backup tomou essa proporção, né? Adotou aí agora esse novo, quer dizer, subiu aí para esse novo patamar de importância dentro das instalações, dentro das empresas. Por quê? Porque agora o dado passa a existir só digitalmente. Então, eu não digo mais eu não devo perder os dados, eu digo eu não posso, tá? Outra coisa super importante é você saber que a boa prática determina que eu devo ter várias cópias e armazená-las em locais físicos distintos. Então, é aquele velho ditadozinho, quem tem um não tem nenhum. Não tem essa história? E também aqui você tem que se lembrar que não adianta de nada fazer 30 cópias e botar aqui do lado do servidor. Quer dizer, então, que se chegar a água, por exemplo, a enchente, a água sabe, eu vou molhar a máquina, mas as cópias não, que são os backups. Existe? Claro que não, tá? Então, eu devo armazenar em locais físicos distintos, tranquilo? Então, ó, para a tela, resumindo o backup, o que é que a gente vai ter aqui? Então, o conceito de backup é que é a cópia de segurança dos dados, né? O que é a cópia de segurança? É realizar uma cópia dos dados para que, em caso de sinistro, eu tenha como recuperar. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, olha só, você vai ter ainda aqui a questão de que nós vamos relembrar que o backup se tornou mais importante, que o backup adotou essa nova, digamos, né, patamar, passou para esse novo patamar de importância dentro das organizações. Por quê? Porque agora eu digo que eu não posso perder os dados e não mais que eu não devo perdê-los, tá? Ou seja, porque eles passaram a existir apenas digitalmente. E lembrar que a boa prática determina que eu devo ter várias cópias e armazená-las em locais físicos distintos. Perfeito? Até aqui tudo bem?
Aí a gente vai estudar agora os tipos ou técnicas de backup, tá certo? E aí nós vamos falar dos tipos ou técnicas de backup. Fazendo sempre nosso organogramazinho, nós vamos ter 5 tipos ou técnicas, tá? Vou falar logo da outra também. O backup de cópia, o backup diário, o backup normal, completo ou total, o backup incremental, o backup diferencial e o espelhamento. Perfeito? Então, esses são os 6 tipos ou cópias ou técnicas de backup. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter primeiro o backup de cópia, tá? E o que é esse backup de cópia? Gente, o backup de cópia é aquele bem comum, bem amador. Você, por exemplo, quando fez sua monografia, mesmo que eu estou vendo, porque na monografia todo mundo surta, né? E pode fazer 30 monografias ao longo da vida. Você vai surtar nas 30, né? Então, o resultado, tá lá fazendo a monografia e você diz, meu Deus, se eu perder isso, eu morro, né? Aí você pega, copia no pendrive, copia no CD, copia em vários locais do seu HD, copia no computador da universidade, manda para a sua mãe e ainda manda para o e-mail, para o seu próprio e-mail. Porque, em último caso, você pega do e-mail. Não é assim? Podre. Você já imaginou uma empresa, no fim do expediente, dizendo, ei, manda as coisas para o e-mail da empresa, porque qualquer coisa a gente pega de lá. Isso existe? Claro que não. Entendeu a ideia? Então, moral da história. Aqui, quais são as palavras-chave? É que esse backup de cópia, ele é amador e ele não usa programazinho de backup. Veja que para fazer a cópia, você geralmente, que a maioria de vocês aí utiliza o Windows, você vai ver que você está usando o Windows Explorer, que é aquele painelzinho ali do próprio Windows, tá certo? Tranquilo? Então se liga disso, tá? Vamos repetir então, olhando para a tela. Então esse backup de cópia, ele é uma técnica amadora ou doméstica, perfeito? E qual é o grande X aqui? Não usa programa próprio para backup. Então, aqui ele usa os recursos do próprio sistema operacional, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Aí, eu vou fazer uma chavezinha aqui, tá? Do diário para baixo, vou colocar aqui um asterisco. Então, do diário para baixo, todas essas técnicas ou tipos utilizam software de backup, tá? Então, do diário para baixo, todo mundo usa software de backup. Agora, o que é que você tem que saber? Que esse software de backup, ele pode ser amador ou profissional. Agora, ser amador não é necessariamente ser fuleira, não, tá? Amador aqui é no sentido de resolver pequenas situações. E por que isso? Porque um software de backup profissional, ele custa entre 15 e 30 mil reais. Aí você tem um pequeno escritório, um pequeno consultório, você vai gastar 30 conto num software de backup. Existe para torar, né? Então, nesse caso, você usa o programazinho amador. Para ter o teu volume de dados, resolve. Agora, se eu tiver uma multinacional, aí eu vou colocar um software amador, aí eu estou dando um tiro no pé. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Então, voltemos do diário para baixo, todos utilizam software de backup, tá? Agora, o software de backup pode ser profissional ou amador, perfeito? E insistindo que profissional não é necessariamente, ou desculpa, que amador não é necessariamente fuleira, tá? Amador vai resolver pequenas circunstâncias, mas não é necessariamente fuleira não, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, vamos ter, nesse caso, já na sua telinha, nós vamos ter o backup diário, tá? E esse backup diário, ele vai se basear na data. Todo arquivo não tem a data de criação ou de alteração do arquivo, não tem? Pois pronto, esse backup diário vai se basear naquela data. Então, suponhamos, não é, mas suponhamos que hoje fosse 24 de agosto, vamos supor, tá? Beleza. Aí, eu chego na empresa, abro o programa de backup, aí uso o backup diário. Desculpa. Aí eu digo lá, a garganta tá meio sofrida, tá? Mas vamos embora. Então, aqui, o que é que a gente vai ter?
uso o backup diário, perfeito? E aí nós vamos ter que eu pego, né, 24 de agosto, chego e digo, eu quero copiar todos os arquivos que tem essa data. Aí ele, vai lá e copia. É isso que faz o backup diário, tá? Qual é o problema? Imagine que eu tinha algo para entregar ontem, 23 de agosto, tá? Supondo que hoje fosse 24, claro, como eu disse. Então, tinha algo para entregar dia 23. Esqueci. Aí eu chego hoje de manhã, 24, bem cedinho, antes de todo mundo. Aí altero a data do computador, boto para 23, faço o que eu tinha que ter feito e salvo. Ficou com a data do dia 23, não foi? Beleza. Aí, se a empresa usar o backup diário, e quando ela for fazer o backup dos arquivos do dia 24, esse arquivo vai entrar? Não, que está com a data do dia 23. E ontem ele entrou? Não, que ontem ele não existia. Entenderam a ideia? Moral da história. Apesar do backup diário utilizar software de backup para sua realização, ele ainda é, comigo, ele ainda é uma técnica amadora. Por quê? Porque ele se baseia em algo que o usuário pode manipular. Então, perde a credibilidade. Manu, na minha empresa eu não posso mudar, não, a data do computador. Aí é porque o analista da sua empresa, o analista de rede, no caso, já trancou a possibilidade de troca da data, já para evitar fraudes e outros problemas que podem ocorrer, que podem advir dessa troca de data, tá joia? Mas, no entanto, contudo, todavia, para a prova o que cai é a configuração padrão, né? E por padrão, você pode trocar a data, não pode? Pronto, perdeu a credibilidade. Entendeu a ideia? Tranquilo? Então, aqui o que é que a gente vai ter? Esse backup diário, ele vai se basear na data de criação ou alteração do arquivo. Tranquilo? E aí, apesar de já usar software próprio de backup, continua sendo uma técnica amadora ou doméstica. E por quê? Porque você vai ter aqui, neste caso específico, você vai ter ainda a possibilidade de manipulação dos dados pelo usuário, do dado que ele usa como referencial. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí eu só, daqui, do backup normal para baixo, agora eu vou botar outra chave e vou botar 2 asteriscozinhos. Vocês viram? Pois pronto. Deste backup normal para baixo, todos são profissionais. Então, a primeira chave, que é do diário para baixo, todos utilizam software próprio de backup. Tanto faz se amador ou profissional, mas usa software próprio de backup. Perfeito? Do normal para baixo, além de tudo, além de usar o software próprio de backup, ele ainda é uma técnica profissional. Perfeito? Até aqui tudo bem? Entenderam essa diferença? Perceberam que a gente está trabalhando sempre com palavra-chave? Tranquilo? Posso passar? Beleza. Aí aqui o que é que você tem que saber? Manu, por que essas técnicas são profissionais? Porque todas elas vão se basear no negócio chamado bit arquivo. O que é isso? O que é o bit? O 0 ou 1, não é? O bit arquivo é um bitzinho a mais que todo arquivo vai ter. Todo arquivo vai ter. A foto que você bateu, o MP3 que você gravou, o arquivo que você fez download, o arquivo que você fez no Word, todo arquivo vai ter um bit a mais, chamado bit arquivo. Perfeito? Esse bit arquivo é um sinalizador. A gente chama na informática de flag, que é bandeira, tá certo? Então, todo bit de sinalização ou sinal aí que nós utilizamos para algum fim, nós chamamos de flag, de bandeira, perfeito? E por que esse nome? Muito simples. Esse bit arquivo, ele vai sinalizar exatamente se a cópia de backup deve ou não ser realizada. Como assim? Quando ele está 0, 0 não é desligado? Quando ele está 0, ele está dizendo que o arquivo já foi copiado. Então, não precisa mais copiar esse arquivo. Então, quando o bit do arquivo está 0, que é desligado, está dizendo, já foi copiado. Não precisa mais me copiar. Perfeito? Quando ele está 1, que é ligado, está dizendo, me copie, me copie, me copie. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Capturaram por quê
que é um flag, um sinalizador? E perceberam por que esse arquivo é profissional, que esse backup é profissional? Você já viu um bitarquivo? Não, né? Só quem vê é o programa de backup e o sistema operacional. Então, ó para cá, todas essas técnicas do normal para baixo, todas vão trabalhar baseadas no bitarquivo. E o usuário não consegue manipular o bitarquivo. Daí elas serem profissionais. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos ver se você está entendendo. O arquivo que eu acabei de criar ou alterar, o bitarquivo é 0 ou 1? Hã? 1. Porque se eu acabei de criar ou alterar, ele está dizendo o quê? Me copie, me copie, me copie, né? Então ele tem que estar ligado. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Posso passar? Então, na telinha, bit arquivo, então, é um bit extra. Que todo arquivo vai ter. Ele funciona como um flag, um sinalizador. Indicando o quê? Indicando se o arquivo deve ou não ser copiado. Perfeito? Lembrando que, neste caso específico, quando 0, ele está dizendo que o arquivo deve ser copiado, que o arquivo já foi copiado, desculpa. E quando 1, que é ligado, está dizendo que o arquivo deve ser copiado. Perfeito? Tranquilo? Lembrar que todo arquivo criado ou alterado tem o seu bitarquivo automaticamente ligado. Ok? Antes de continuar o estudo dos tipos ou técnicas, eu tenho que lhe passar mais 2 conceitos. Que é o conceito de ciclo e de período, tá? Qual o raciocínio? Olha para cá. Você vai ter, no caso, vou fazendo backup. Se eu fosse fazendo backup e guardando a mídia, só um minutinho, tá? Fazendo backup, guardando a mídia, fazendo backup, guardando a mídia. O que é mídia? Mídia é local de armazenamento. Então, o CD é uma mídia, o disquete é uma mídia, o HD é uma mídia, tá? Então, se eu for fazendo backup, guardando a mídia, fazendo backup, guardando a mídia, fazendo backup, guardando a mídia, isso tem fim? Depois eu vou precisar de outra empresa para guardar a mídia, concorda? Não é? Então, a empresa, você, né, o analista de rede, segurança, etc., senta e decide, junto com quem de direito, decide a periodicidade com a qual vai se reaproveitar essa mídia. Ou pega a mídia e escreve por cima, se ela for regravável, ou então descarta, se porventura ela não for regravável. Entenderam a ideia? Isso é o ciclo. E o período é o intervalo para backup dentro do ciclo. Como assim? Se eu disser que a minha empresa ela tem ciclo de backup semestral com períodos mensais, significa que a cada 6 meses ela faz um reaproveitamento de mídia. E ela vai ter backup todo mês. O que seria um absurdo na prática, né? Só a título de exemplo, tá? Se eu disser que a minha empresa tem ciclo de backup bimestral, e período semanal, significa que a cada 2 meses ela iria reaproveitar a mídia e iria fazer backup toda semana. Entenderam a ideia? Também seria um absurdo fazer um backup por semana, né? O mais comum é você ter ciclos semanais com períodos diários. Então, a cada semana eu reaproveito a mídia ou então descarto se for o caso. E a cada dia você faz um backup. Então, ciclo semanal com períodos diários. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, lembrar que para cada período você tem, no mínimo, uma mídia. Por quê? Por que, no mínimo, uma mídia? Porque se você for copiar muita coisa, já vai usar mais de uma mídia. Concordam? E também lembre-se que a boa prática diz que eu devo ter várias cópias e armazená-las em locais físicos distintos. Mas a elaboradora não pode dizer são 2, são 3, não pode. Quem vai decidir isso é a política da empresa, né? Então, o máximo que ela pode dizer é que tem mais de, no mínimo, uma. Entenderam a ideia? É o máximo que ela pode dizer. Mas ela não pode afirmar X. Entenderam a ideia? Então, se eu tiver ciclo semanal com períodos diários, eu tenho que ter, no mínimo, uma mídia por período. Então, eu tenho que ter a mídia do domingo, a mídia da segunda, a mídia da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Ou seja, no mínimo, 7 mídias. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem?
Tranquilo isso? Então, voltando aqui, ciclo seria o tempo para reaproveitamento ou descarte das mídias. E período é o intervalo de tempo dentro do ciclo para a realização do backup. Perfeito? Até aqui tudo bem? Mas eu estou acabando o nosso segundo bloco. Aí daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco e a gente continua estudando backup agora, ok? Até lá então, gente. Tchauzinho.